gravar. Não, meus queridos, boa tarde. Né? Então, vamos ver aqui essa questão do problema de regressão. Então, para ficar mais claro, que aquilo que a gente já trabalhou até na aula passada, era um problema de regressão. Tá? Então, como é que a gente caracteriza e até identifica se aquilo lá realmente é um problema de regressão ou não? Então, vamos ver aqui. Ó. Você consegue encontrar, por exemplo, tem aqui numa tabelinha, ó, o que é comum no conjunto abaixo de questões de negócio em diferentes domínios. Então, no varejo, ó, quantas serão as vendas diárias, mensais e anuais de uma dada loja para os próximos 3 anos? Varejo, quantas vagas de estacionamento devem ser alocadas para uma loja de varejo? Quanto será o custo de mão de obra de fabricação do produto? Manufatura, né? Manufatura varejo, quanto será meu custo mensal de eletricidade nos próximos 3 anos? Bancos, qual é a pontuação de crédito de um cliente? Seguros, quantos clientes irão reivindicar o seguro esse ano? Energia ambiente, qual será a temperatura nos próximos 5 anos? Então, se a gente for lembrar, né, mais ou menos que eu tinha explicado, isso aqui tudo tem essa cara, né? Ó, y igual a f de x. Tá? Ou também a gente pode ver, né? Y é igual a f, aí eu tenho x1 x2, vírgula, pontinho, 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 xn. Ou seja, eu posso ter n variáveis aqui. Então, só relembrando, ó, o x, ou x1, x2, xn, né? Porque o x aqui pode ser uma matriz ou um vetor, tanto faz, né? Vão ser o quê? As variáveis independentes. E o y é a variável dependente. Então, como aqui, ó, quantas vendas diárias, mensais e anuais de uma dada loja para os próximos 3 anos. Então, isso vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, o número de clientes. Ela é próximo. Vamos dizer que do centro comercial, 0, 1, né? Vamos dizer que shopping seja um lugar, de repente, que vende. Está dentro do shopping, 0, 1. Então, quer dizer, tem uma série de variáveis, né, que vão influenciar nessas vendas. É a mesma coisa, quantas vagas de estacionamento devem ser alocadas? Então, depende principalmente de quê? Qual é a quantidade de clientes, né? Tá? Então, baseado na quantidade de clientes. Então, depende, para eu saber essa informação, depende de uma ou mais outras informações. Né? Igual aquela coisa que eu falei também, eu quero saber estimar o preço de uma casa. Eu dependo do quê? Quantos quartos, por exemplo, aqui em Palmas, está no plano diretor, qual é a área, a casa é nova ou é velha. Então, quer dizer, tem uma série de variáveis que influenciam no resultado, né? Que é a variável dependente. Ou seja, para calcular o valor da casa, eu dependo de saber, né, quantos quartos, a área da casa, se está no plano diretor ou não, e blá, 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 entendeu? Várias, foi reformada, quantos carros cabem na garagem, se não caber nenhum é 0, e por aí vai. Tá? Então, a gente vê que tem uma informação aqui, você deve ter encontrado certo, porque que você consegue encontrar? Então, a presença da palavra quantos, quantos, qual, né? Porque você vê que o valor que você quer estimar é um número. Quantos serão as vendas diárias? É um número.
quantas vagas são? É um número. Quanto será o custo da mão de obra? É um número. Quanto será meu custo mensal? É um número. Qual é a pontuação? É um número. Isso aqui nos bancos, normalmente o pessoal chama isso aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar. Chama isso aqui, ó. Ué, por que Carlito? Chama assim, credit score. Né? Que é o quê? Baseado nos dados do cliente, que é o quê? Faixa de renda, tem casa própria, sim ou não? É funcionário público, sim ou não? Porque em tese ele tem uma renda garantida, a idade né, e uma série de outros fatores que eu calculo a pontuação dele baseado nessas informações. Tá? Então, eu já sei o quê? Se esse número que me dá é maior ou igual que tal valor, eu sei que o cara é bom pagador. Se der menor, é mau pagador. Beleza? Isso aí, por exemplo, é uma ferramenta que os caras usam, tá? Para fazer, não deixa de ser um tipo de regressão, porque aqui é um número. Tá? Então, você pode falar assim, não é, professor? Quando você mostrou aquele problema lá de classificação, na última camada lá também, na Softmax, né? Também dava um número. Mas aquele número, ele é associado a quê? A probabilidade de ser qual das classes ali. E é óbvio que eu pego, qual é a classe que eu estou achando que é a que tem a maior probabilidade. Concorda? A ideia desse número aí é diferente, tá? Diferente do que aqui. Tá beleza? Então, só para ficar claro que a ideia aqui dessa quantidade, desse valor numérico, é diferente daquele caso lá. Tá? Por quê? Isso, essa aqui, quantos e por aí, né? Porque todos aqui a resposta é um valor numérico, implica que a resposta para as perguntas será um número quantitativo ou contínuo. Entendeu? Então, diferente daquele que é uma probabilidade, quando era lá do problema de classificação, que indica qual a probabilidade de ser cada uma das classes. Aqui não. Indica mesmo uma quantidade. Tá? E a regressão é uma das técnicas fundamentais que nos ajudará a encontrar respostas para esse tipo de perguntas, estudando a relação entre diferentes variáveis que são relevantes para a pergunta que estamos tentando responder. Então, igual que eu falei, para eu responder a pergunta qual o valor estimado da casa, eu tenho que saber aquelas informações. Número de quartos, se está no plano diretor, a área do terreno, se a casa é nova ou é usada, e por aí vai. Tá? Então, quais são as principais características de um problema de regressão? Então, um problema de regressão requer a previsão, né? A estimação de uma quantidade. Essa é que é a ideia de um valor numérico mesmo. Tá? Uma regressão pode ter valores reais ou variáveis de entrada discreta. No caso, como seria essa entrada discreta? Seria, por exemplo, eu tenho no meu dataset, por exemplo, casa, por exemplo, eu tenho plano diretor, sim e não. Aí eu vou transformar, por exemplo, para 0 e 1. Tá? Eu vou ter que transformar. Tá? Então, eu transformo essa entrada discreta para numérico para poder ser trabalhado. Né? E aí 0 e 1 também é discreto, né? Mas só que um modo que dê para calcular. Né? Um problema com múltiplas variáveis de entrada geralmente é chamado de problema de regressão multivariada, tá? Quando eu tenho várias informações. Tá? Tipo, igual eu falei, da casa eu dependo de várias informações. Se eu dependesse de uma só, aí seria que eles chamam regressão simples.
ou univariada, né? A univariada o pessoal costuma chamar mais de simples. E quando tem mais do que uma variável independente, eles chamam regressão multivariada. Tá? Então, quando tem uma só, ou é univariada, é mais comum chamar de simples. E um problema de regressão, em que as variáveis de entrada são ordenadas pelo tempo, é chamado de problema de previsão de séries temporais, foi aquela ideia que a gente começou a ver na aula passada. Por quê? Porque os dados são ordenados pelo tempo. Beleza? Quando a gente tem essa questão do tempo envolvido, tá? Aí a gente chama de previsão de séries temporais, tá? Então, antes aqui de continuar, vou voltar aqui. Tá, como é que tá indo, gente? Até aí, tá tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode se manifestar aí, tá, gente? Quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, tá? É porque, igual eu falo, tá? Às vezes a pessoa escreve aqui, mas pelo menos só dá assim, professor, olha no chat. Para pelo menos eu olhar, porque eu fico com essa outra aqui assim na frente, aí eu não vejo, tá? Aí se escrever alguma coisa, eu só falo, professor, eu escrevi um negocinho lá no chat. Olha no chat, pronto, que aí eu olho lá se tiver alguma dúvida. Valeu, Ítalo, obrigado aí pelo retorno. Então, quão bom vai ser o meu modelo de regressão? Portanto, a melhor regressão é aquela que consegue descrever o comportamento de dados de forma similar ao comportamento real. Olha só, eu vou mostrar aqui que vai ser o notebook. Eu peguei 2 exemplos aqui mais simples para ficar mais fácil de entender. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui, olha esse gráfico aqui, ó. O azul é o dado original, ou real, e o laranjinha é o estimado. Concorda que nesse caso aqui, o original e o estimado está bem diferente um do outro? Você vê que esse modelo, só de olhar o gráfico aqui, você já vê que esse modelo aqui não está legal. Olha a diferença para esse outro aqui. Eu fiz 2 exemplos para vocês poderem ver. Ó. Olha esse outro aqui. O que vocês acham? O original é o azul. Vou até diminuir um pouquinho para caber todo na tela. O original é o azul e o laranja é o estimado. Concorda que esse modelo aqui representa o dado original bem de perto, bem diferente desse outro aqui. Só de olhar um gráfico você já dá para perceber isso. Tá legal? Depois nós vamos olhar aqui no exemplo. Tá? E a gente vai ver quais as maneiras de mensurar os erros, qualidade do modelo de regressão. Aqui dá para ver que o erro vai ser bem grande, né? Que o erro é a distância do ponto do original para o estimado. Pô, você vê que em módulo a distância aqui é bem grande, né? Olha só, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a distância. Ó, esse para esse, ó. Esse aqui para o primeiro aqui, ó, a distância que tá, né? Olha a diferença para esse outro aqui. Ó, vê que as distâncias aqui, ó, aqui até deu exatamente o valor em alguns lugares, tá? Então você vê que em determinados lugares o valor até bate, tá? Por exemplo, você vê, ó, que aqui, ó, nesse ponto aqui bateu e nesse aqui praticamente bateu também. Mas você vê que nos outros onde não bate, você vê que a distância aqui praticamente bateu aqui no 2. Você vê que no 3 a distância, ó, no 4 bateu, e no 5 pequena, e no 6 aqui praticamente bateu também. Tá? Então já dá para ver que o erro, só de olhar o gráfico, tá? É óbvio, esse caso aqui é bidimensional, é fácil de olhar, né? Agora imagina, você tem um caso multidimensional, vai ficar mais difícil de olhar. Mas pelo menos já dá para você ter uma ideia
que aí a gente vai ter como calcular e ter um número que indica isso para a gente. É isso que nós vamos ver aqui. Quais as maneiras de mensurar o erro ou a qualidade? Porque erro, igual, por exemplo, numa prova, num teste. Qual é a ideia? Quanto menor o erro, maior vai ser a qualidade, né? Tem lógica isso, né? Tá? Que erro a gente sempre quer minimizar. Eu quero ter o menor possível. Se for possível ser zero, top. Né? Se eu errar zero, quer dizer o quê? Eu acertei tudo, a qualidade é 100%. Tá? Tá legal? Então, essa é a ideia. Tá? Então, a gente vai ver agora específicos para modelo de regressão, que eu não sei se vocês lembram aqui, ó. Ali aqui no AVA. Nesse blá, 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 aqui, ó. Aqui, documentos que descrevem as métricas de avaliação. De acurácia, precisão, recall, revocação e F1 score eram medidas de avaliação para classificação. Essas que nós estamos vendo aqui agora, que nós vamos ver aqui agora, são para regressão. É outra história. Tá? Então, são medidas diferentes. Tá? Então, como para medir temperatura, a princípio a gente usa graus Celsius, para medir distância metros, quilômetros, para medir volume, normalmente a gente usa litros e por aí vai, ou metros cúbicos. A medida para regressão são diferentes daquelas que são para classificação. Então, para cada coisa, a gente tem um tipo de... Tem algumas medidas, tá? E é óbvio, eu não vou esgotar todas, tanto como aqui, né? A gente viu algumas, que é o que? Acurácia, né? Precisão, recall, revocação e F1 score, que são as mais usadas. Existem outras? Existem. Mas eu achei legal já passar essas aqui, porque a gente viu que tem um comando que já dá isso de cara para a gente. Tá? E aqui a gente também vai ter, que eu vou botar os trechos de código aqui em Python, e depois nós vamos usar no notebook para ver como é que faz. Então, logo, como as maneiras de verificar a qualidade de um modelo de regressão é baseado na mensuração dos erros, vemos que quanto mais próximo de zero, melhor. Foi o que eu falei, né? Quanto mais próximo de zero, melhor, que eu quero minimizar o erro. Tá? E, a grosso modo, o erro é a diferença entre o resultado estimado obtido pelo método, que é o y_pred, e o resultado existente original y. Então, por exemplo, erro igual absoluto, né, o valor absoluto de y_pred menos y. Que aqui, como é absoluto, concorda que tanto faz ser y_pred menos y menos y_pred, e o resultado é o mesmo. Porque eu tenho a função absoluta, só vai aparecer o valor positivo, né? Não tem lógica eu ter erro negativo. Olha, eu errei menos 3 questões. Não tem lógica isso. Não tem significado lógico. Ou tu erra 0 nenhuma, ou tu erra 1, 2, 3. Entendeu? Não tem racionalidade lógica eu ter erro negativo. Tá? Não tem. Tá? Assim, quanto menor o erro, maior a qualidade no modelo de regressão gerado. Então, a seguir, vamos ver várias maneiras diferentes de mensurar os erros em modelo de regressão. Aí, o primeiro que a gente vai ver é esse, como o 2 está em cima, é R², né? Score, ou também conhecido como coeficiente de determinação. Então, a função R2 underline score calcula o coeficiente de determinação, geralmente denotado como R2. Representa a proporção de variância de y que foi explicada pelas variáveis independentes do modelo. Tá? Ele fornece uma indicação da qualidade do ajuste e, portanto, uma medida de quão bem as amostras não vistas provavelmente serão previstas pelo modelo.
Nesse caso aqui, tá? A melhor pontuação possível para esse aqui, tá? Tanto para o R2 score, como a gente vai ver, para o R2 ao quadrado, é 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, é o único caso que você vai ver que não é próximo de 0, é esse R2, R ao quadrado, né? E R quadrado ajustado. Os outros que a gente vai ver, erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio, erro absoluto médio e tudo mais, todos esses a gente vai querer que seja próximo de 0. Esses aqui, eu quero que seja próximo de 1. Tá? É porque foi como a medida é calculada, tá? Eu não vou entrar em detalhe de fórmula de nenhum, eu só vou dar o conceito. Tá? Porque se eu já tenho a função que calcula, não precisa entrar em detalhes a respeito de cálculo. Se você tiver curiosidade de fórmula e etc., é só você olhar aí na internet, é só você botar fórmula, tá, do coeficiente de determinação ou fórmula do R2 score, aqui, ó, fórmula do R quadrado ajustado, né? Ou R2 ajustado, tanto faz que ele vai te dar. Então, tá aqui, ó, como é que faz? Só importo aqui R2 score, e aí eu faço R2 igual a R2 score, aí eu dou Y pred, então faz aqui a ordem, e ele te calcula o R2. Tá? O R quadrado ajustado, tá? Também, mesma coisa, o valor é 1 e quanto menor, pior. Então, o melhor valor é 1. Então, tendo em vista algumas desvantagens a respeito do R quadrado, foi necessário desenvolver uma alternativa mais versátil que não trouxesse um viés em suas medidas. Tá? Então, normalmente, o R quadrado ajustado ele vai ser menor ou igual que o R2. Tá? Então, o valor máximo melhor, ou seja, do R quadrado ajustado é 1, e quanto menor, pior. Então, a princípio, não tem uma implementação pronta do R quadrado ajustado. Então, criei que tem aqui uma função, tá? Que ele calcula para a gente. Então, tem o Y pred e o X que são as entradas, né? Que ele precisa para pegar aqui a quantidade aqui. Tá? Aí, se eu der aqui para calcular o R2 ajustado, tem aqui a função. A gente vai ver que aqui a gente vai calcular ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, R ajustado, aí vai dar para ver o exemplo aqui legal, tá? Depois a gente vê isso. Erro quadrático médio. Esse aqui também é outro bastante utilizado, que também chama em inglês, né? Mean Square Error. Né? Que é MSE a sigla. Mas, por exemplo, quando você for usar nas bibliotecas e etc., tu vai sempre ouvir MSE, tá? Então, métrica mais utilizada, ela é bastante utilizada. O erro quadrático médio consiste na média do erro das previsões ao quadrado. Então, ele simplesmente pega isso aqui, né? Ó, y pred menos y, e eleva ao quadrado. E tanto faz se for y menos y pred ou y pred menos y, que elevado ao quadrado, que também fica positivo, o valor é o mesmo. Tanto faz, tá? Então, ele simplesmente pega isso aí e eleva ao quadrado, e como é médio, ele divide pela quantidade. Então, se eu tenho 10 valores, ele calcula o y pred menos o y, né, elevando ao quadrado de todo mundo, soma e divide pela quantidade. Tá? Por isso que é média. Tá? Essa métrica apresenta valor mínimo 0 sem valor máximo, uma vez que essa métrica eleva o erro ao quadrado. Então, predições muito distantes do real aumenta o valor da medida muito facilmente, o que a torna uma métrica de avaliação excelente para problemas nos quais grandes erros não são tolerados.
como é o caso de exames médicos, projeção de preço. Ou seja, eu não posso ser tolerante a que o método me dê um valor que seja bem distante do que era para ser. Tá? Então, por que que o quadrado amplifica isso, né? Essa diferença? Tá? Um ponto negativo do uso dessa métrica é a sua falta de interpretabilidade direta. Tá? Por quê? Porque ele está numa medida elevada ao quadrado. Tá? Então, aqui está o código, bem simples, não. Minha squared error, aí y menos y pred, e ele mostra aqui o mean square error. Aí a gente tem uma variante desse cara, que é o quê? A raiz quadrada do erro quadrático médio. Eu simplesmente tiro a raiz quadrada. Ou seja, eles pegam, seria o somatório, né? De cada y menos y pred ao quadrado, dividido por n, onde n é a quantidade de valores. Aí eu pego e tiro a raiz quadrada disso aí. Tá? Então, tendo em vista essa diferença de unidades, né, que tem no MSE, o RMSE entra como uma forma melhorar a interpretabilidade da métrica, acertando a unidade. Tá? Porque aí essa medida, ela está na mesma medida dos valores. Né? Entretanto, essa medida, assim como o SE, penaliza predições muito distantes. Por quê? Ele é simplesmente a raiz quadrada do MSE, né? Então tem basicamente as mesmas características. Né? Tá? Então a gente vê que o valor mínimo só pode ser zero também, porque não existe raiz quadrada nos reais de número negativo, então só pode ser positivo, e também não tem máximo. Então a gente quer, né? Então tá aqui, aí mean square error, e tu vê que a função aqui é igualzinha a essa daqui. Qual é a diferença? Esse parâmetro aqui, ó, squared, recebe false. Está até explicado aqui, ó, o argumento squared, dado como false, nos dá o RMSE, tá? Então é só botar esse parâmetrozinho aqui no mean squared error. Bota aqui squared igual a false, e aí ele dá o RMSE, tá? Ok? Quer ver, ó? Se vocês... Quer ver? Deixa eu explicar isso aqui, depois eu mostro lá. Ó, erro absoluto médio, ou MAI. O erro absoluto médio, tá? É simplesmente fazer isso aqui que está aqui em cima, o ABS, de um pelo outro e dividir pela quantidade. Mesma coisa. É só não elevou ao quadrado, fez ABS. E o erro absoluto médio consiste na média das distâncias entre o valor predito e o real. Então, diferente do MSE e do RMSE, essa métrica não pune tão severamente os outliers do modelo, ou seja, os caras que estão muito longe, né? Pelo fato de não elevar diferenças ao quadrado. Essa medida torna-se uma opção não tão ideal para lidar com problemas delicados. Contudo, é uma métrica sólida para modelos que devem prever muitos dados ou dados sazonais, como a previsão de números de casos de doença, nas quais deve prever a tendência e sazonalidade. Nas quais prever a tendência e sazonalidade dos números é mais importante do que os valores absolutos de cada dia. Então, o código é bem simples aqui, né? Tá aqui o import, esse é só min absolute erro, y pred, e calcula. Aí, se você tiver alguma dúvida, é só tu copiar aqui, ó. Quer ver? Ctrl C, aqui Google. Aqui é metrics. Tá vendo? Aí você tem, igual tá aqui, ó, regression metrics. Tá vendo? Aí você vê aqui, ó, R2. Tá vendo? Como ele não tem a fórmula, é óbvio que ele não tem aqui o R2 ajustado. Mas tá vendo? Aqui as fórmulas, aí se você quiser ver, ó,
erro médio absoluto, tá? Erro, o MSE, né? Erro médio quadrático, tá? Tá vendo? Aí tem tudo. Vai cair. Ah, não. Ah, tá. Ah, o Varley aqui falou. Professor, pode explicar novamente o que é o R2 Score e qual a importância de calcular? Ah, tá. Não, é que o R2 é uma medida, tá? Que vai te dizer o quão bem aquela regressão representa os teus dados. Então, quanto mais próximo de 1 for o valor, melhor. No exemplo que eu fiz aqui com dado básico, a gente viu lá pelos gráficos, tem um que vai dar ruim e vai ter um que vai dar bom. Por quê? Porque normalmente o professor só mostra o caso que dá bom, né? Aí, quando você vai no teu caso prático, dá ruim, aí tu fica igual doido, né? Tá? Eu vou mostrar um caso aqui que dá ruim, tá? E vou dar um caso que dá bom, tá? Não, Fábio, mas fica tranquilo. Quando a gente for aqui no exemplo, eu acho que vai clarear mais, entendeu? Tá? É porque essas medidas, cara, tá? Elas vão servir para eu avaliar se o meu modelo de regressão é bom ou não. Aquele problema lá da aula passada é um problema de regressão, ó, igual está escrito aqui. Ó, um problema de regressão em que as variáveis de entrada são ordenadas pelo tempo. Lembra que lá aquele material da aula passada tinha uma coluna date time? Ou seja, não tinha data e hora? É tempo. Eu chamo isso de previsão de séries temporais. Então, aquele que a gente viu na aula passada é um caso especial de regressão. Tá? Por isso que eu falei, ó, na aula que vem, é legal eu falar, explicar para vocês o que é problema de regressão, falar dos erros, que lá naquele exercício tinha esse cálculo aqui, por exemplo, do MAI, tá vendo? Tinha lá e tal. Então, eu achei melhor, cara, começar do básico, que aí essas medidas aqui, ó, como fala, quais as maneiras de mensurar o erro, qualidade do modelo de regressão. Então, esse R2 score e o R quadrado ajustado, né, que é R2 é R quadrado, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? Porque o valor máximo é 1. E quando aqui está claramente escrito, ó, erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio, erro absoluto médio, aí o melhor valor é 0. Por quê? Porque o erro é 0. Tá? Entendeu? Aí, nesses casos, quanto mais próximo de 0 for, melhor. Que é o mínimo. É 0. Tá? Então, para que serve isso? Para eu avaliar se o modelo de regressão que eu fiz presta ou não presta. Entendeu? Por quê? Nesse exemplo igual eu fiz aqui, pô, tá bidimensional, é fácil de ver. Agora, e se eu pôr um trem que é n-dimensional? Como é que eu vou plotar o gráfico e ver esse trem? Tá? Então, eu tenho que ter números que me dizem se é bom ou não. Tá? E a gente vai ver aqui essas medidas e vai ver, tá? Se é bom ou não. Tá? Clareou agora um pouquinho? Não sei se eu consegui responder aí as perguntas, mas tem que ser assim, tá, gente? Se não entendeu, tem que perguntar, tá? Beleza, aí o Varley, o Fábio, pergunta mesmo, cara. Que aí é legal, que torna até a aula mais dinâmica, né? Tá? Então, a ideia é essa. Quer entender os conceitos? Que aí depois, quando na próxima aula, eu vou finalizar, eu vou dar outros exemplos e tudo mais, aí a gente vai fechar essa tipo de rede, né? LSTM na aula que vem. Aí depois nós já vamos para outro tipo de rede, tá? Aí nós vamos fazendo assim na matéria para a gente ver vários modelos de redes neurais aí, de deep learning, tá? Tá bom? Então a ideia é essa. Então, agora a gente vai ver esse materialzinho. Então, se vocês quiserem, já pega lá, né?
exemplos básicos. Aí aqui dentro tem o notebook, tem 2 CSV aqui dentro. Já baixa aí para a gente começar a trabalhar aí com eles. Tá? Enquanto vocês estão baixando, descompactando, eu vou pegar um golinho d'água aqui rapidinho. A gente vê. Então, olha, tentei explicar aqui, gente, o melhor possível para vocês. Nós vamos trabalhar com esse dataset, a princípio pequeno, para ficar fácil de entender, tá? Chamada aqui ataques. Então, considere uma equipe de segurança de redes que desenvolveu vários esquemas alternativos para conter ataques aos servidores e rede. O grupo quer avaliar os mecanismos e definir um índice de sucesso dos esquemas. O índice foi atribuído pela equipe. O índice de sucesso, que é esse aqui, nessa coluna aqui, é baseado em 2 fatores. O tempo do experimento e o número de ataques no período. Então, esse dataset quer dizer isso, tá vendo? Tem o esquema ABCDFGH, ataques, 5, qual foi o número, né, de ataques e quanto tempo demorou, o quer dizer aqui, né, o tempo do experimento. Né? Tá? Então, você vê que tem experimentos aqui que durou muito e teve pouco. Agora teve uns outros aqui que durou menos e teve proporcionalmente, se for até mais. Né? Tá? Então, qual é a questão? Aí a gente leu aqui, né? Leu os dados, né? E aí eu quero montar a partir disso um método que eu possa fazer o quê? Dado que eu tenha um experimento com duração tal e um número de ataques tal, eu tenha como calcular o índice baseado nesses dados aqui. Tá? Então, por exemplo, eu apareci um novo esquema. Por exemplo, a FGHI sofreu 30 ataques e a duração foi 100. Qual vai ser o índice? Imagina que eu quero saber. Tá? Então, a gente vai... Por quê? Porque como eu vi que é um número, né, eu vou ter um valor quantitativo. Então, é um problema de regressão. Tá? Então, olha, o que ele está fazendo aqui? Eu fiz aqui uma cópia aqui em dados 2 dele e tirei essa coluna aqui, esquema. Por quê? Que, a princípio, isso aqui é só para identificar, mas o cálculo do índice não depende em nada disso aqui, é só para identificar qual que é, tá? Então, o que é informação mesmo é o quê? Né? Cadê aqui? Né? Essas duas aqui vão ser o meu X, né? E essa daqui vai ser o meu Y. Tá? É isso que vai acontecer aqui. Ok? Beleza. Então, aí eu apaguei aqui o esquema, né? Aí veio, por isso que eu fiz uma cópia aqui em dados 2. Né? Aí eu eliminei, tá? Nesse problema, porque aquela coluna e esse esquema não influenciaria em nada no problema de regressão. Tá? Aí eu peguei o número de colunas aqui, deixei guardadinho aqui. Isso aqui eu podia até ter apagado aqui, nem precisava. Pode até apagar. Aí aqui, olha, o que está fazendo aqui?
eu estou pegando o dado de X. Lembra que eu falei que o dado de X são as duas primeiras colunas, então ele está pegando aqui. Tá? Então, eu vou pegar o quê? Todas as linhas da primeira até a coluna, que é o quê? Número de colunas menos 1, número de coluna é 3, menos 1 ele vai pegar só essas aqui. E o Y, que é só a última, então eu pego dados, e aqui ele está pegando aqui dados 2, dados, columns, não calls, que está escrito índice, então ele vai pegar aqui os valores e vai botar, ou seja, ele vai pegar o valor só aqui do índice e vai botar no Y. Ou seja, porque eu quero calcular o índice a partir do número de ataques e duração, certo? Tanto é que ele me dá aqui, ó, X, ó, 518, ó, 518, 1332, outro, por aí vai. Tá vendo? Qual é a forma dele? Tem 8 linhas e 2 colunas. Se a gente fosse pegar só essas duas, as 2 colunas, fosse contar, tem 8 linhas, que vai de 0 a 7, está 7. E o Y tem 8 linhas aqui. São esses 8 valores aqui da última coluna. Aí, eu usei aqui, ó, tem um método que eu usei, esse aqui é o Min-Max Scalar, né? Que ele faz? Ele também serve para, eu posso normalizar ele, tá? O padrão dele é o Feature Range. Feature Range é entre 0 e 1, tá? Aí, se eu quiser, tá? Se for desejável, pode colocar diff com um valor diferente de 0, para não ficar rígido entre aqui, né? Rígido entre 0 e 1. Isso pode ajudar alguns problemas. Colocar diff com um valor pequeno. Se você quiser realmente de 0 e 1, é só botar o diff 0, igual tá aqui. Aí eu botei o diff com um valor bem pequenininho, 10 a menos 4, né? Que é 0.0001. Tá? Então, eu botei um valor pequenininho. Tá vendo? Aí, até mostra aqui, tá vendo? Qual é o diff. E aí, eu escalo tanto X quanto Y. Por isso que eu botei XT e YT, que é o X transformado e o Y transformado. Aqui, né? Tá vendo? Eu defino aqui como é que eu quero o scalar, fit, e eu faço a transformação. Sabe qual é o bacana disso aqui? Como eu tenho transforme, eu tenho o inverse transforme, que ele volta porque estava antes, tá? Automático para mim, tá? Então, aí aqui eu estou escalando, né? Tanto X quanto Y. Aí aqui mostra, tá vendo? Como eu não botei ele entre 0 e 1, ele ficou entre 0.001 e 0.999. Não ficou rígido ali, né? Você vê que no caso da primeira coluna, o primeiro é o menor e o último é o maior. Se a gente for olhar aqui, ó, aqui, né, a gente vê, ó, o primeiro é o menor dessa coluna e o último é o maior dessa coluna. Tá? Tá ok? Se a gente fosse ver no caso da duração, o primeiro, o maior, ou seja, que vai ficar 0,99, é o terceiro, e o 0,001 é o quarto. É igual, tá aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó. 3, né? E o índice 4, que é 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? E aqui ele faz a mesma coisa no Y. Tá? Faz aqui, tanto é que você vê que o primeiro, no caso do Y, é o maior e parece que é o segundo aqui, é o menor, né?
É isso mesmo, tá? Aí ele escalou, normalizou eles entre 0 e 1, tá? Aí eu crio aqui, ó, para facilitar, tá? Eu estou usando um modelo de regressão linear, ou seja, estou fazendo por uma reta, tá? Eu estou aproximando ele por uma reta. Aqui é o tipo mais simples existente de regressão, é esse aqui, regressão linear. Aí ele faz o ajuste e treinamento do modelo, lembra? O fit é sempre o ajuste que ele fez. Aí eu estou... Aqui é só para mostrar, né, o coeficiente do modelo, como ele tem duas variáveis, aqui estão os dois coeficientes, o intercept. Por que isso? Eu acho que vocês até viram isso em alguma disciplina no curso. Né? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, aqui, pontinhos aqui, ó, tem pontos. Então, a regressão, por exemplo, se você for fazer linear, eita, Marcelo, tá ruim o trem. Aí, era aqui que eu tinha que clicar. A gente considera que a bola aqui, oi? Cara, eu não acredito nessa porcaria. Por que eu não tá querendo desenhar agora, meu Deus? Essa porcaria que eu ia fazer. Então, por exemplo, se eu tenho que... Vou botar aqui. As bolinhas aqui, que seriam os pontos, né? Aí a regressão linear seria a linha que melhor representa esses pontos aí. O intercept é o ponto aqui que ele corta, né? O eixo vertical, né? O Y, tá? E os coeficientes aqui representam lá as derivadas parciais referente a cada uma das variáveis. Então, aqui, nesse exemplo aqui, a gente teria um problema que seria y igual a... Meu Deus do céu, hoje eu tô ruim. A1 x1. Nossa, que trem horrível, meu Deus. Rapaz, não sabia que eu tava tão ruim assim. Se ele vai conseguir escrever aqui. Y igual a
Oi? Tem hora que esse lixo escreve, tem hora que não para. Oh, meu Deus. Eu tenho aqui, né? Y igual a 1 x1 mais A2 x2 mais B. Como eu tenho duas variáveis, né, que aqui seria número de ataques e tenho a duração, o A1, por exemplo, é número de ataques e B1 a duração. A1 seria o primeiro coeficiente, o A2 seria o segundo e o B é o intercept, tá? Nesse caso aí. Eita, ó. Criei um monte de linha aqui sem querer. Aqui, ó. Tá vendo? Tenho dois coeficientes e o intercept. Aí, aqui, quando eu faço o predict no x transformado, ele me calcula o y previsto, né? Ou seja, que é o previsto pelo modelo. Aí, se eu quiser, aqui ele está mostrando, ó, calcula o resíduo, que é o erro. Aqui, a princípio, está um pelo outro. Depois, se eu quiser, né, só quadrar ou tirar o número absoluto e tudo mais. Aí, tá vendo? Eu já botei até o link, né, onde que tem a explicação, né? Então, se eu clicar aqui, né, vem aqui, ó, na explicação das métricas aqui para avaliação de regressão, né? Igual eu já tinha mostrado. Tá? Aí aqui também falando, ó, a função score abaixo, né? Tá vendo? Retorna o coeficiente de determinação da predição. O melhor valor possível é 1. Então, quando ele calcula aqui, ó, olha só, né, eu botei o YT e o YT pred. O YT é o valor real que aconteceu. E YT pred foi o dado pelo modelo. Aí você vê que ele deu aqui, ó, deixa eu aumentar, você vê que ele deu 0,23. Você vê que não ficou bom. Ó. Então, o R2 é baixo. Então, o modelo é ruim. Para ser bom, normalmente a gente tem que ter um de 0,8 para cima. Tá? Tem que ser de 0,8 para cima para ser bom. Então, você vê, se eu calculo aqui o R ajustado, tá? Ele me dá, ó, não, o bom não é 1, isso aqui ficou até negativo. Então, não presta, tá prestando. Aí, lembra aquilo que eu falei para vocês, que ele faz o inverso? Se eu normalizei, tá vendo? Esse scaler y foi o que eu usei lá em cima para escalar o y. Aí se eu faço aqui inverse transform, que antes lá era só transform. Aí eu pego ytpred, aí eu pego o quê? Ytpred orig, ou seja, original. Eu volto ele para os valores que tem que ser, e não aqui entre 0 e 1. Ó. Tá vendo? E não entre 0 e 1. Tá? Aí eu volto o valor. Beleza? Para que isso? Para eu poder desenhar o gráfico. Tá vendo? Aí eu peguei e desenhei o gráfico. Aí a gente também vê pelo gráfico que é ruim. Entendeu? Então, ó, tá vendo no gráfico a seguir, é possível ver que os dados originais e estimados ou previstos, né, estão muito diferentes entre si. A gente olha aqui no gráfico, dá para ver isso. Dá para ver, né, visualmente a gente vê. Visualmente a gente
gente só pode ver, né? A gente percebe isso. Então, esse dataset não obteve bons resultados na regressão linear, por alguns motivos possíveis. Por que isso aqui não ficou bom? Ó, qual é o primeiro? Ó? O número de variáveis independentes pode não ser suficiente, tá, para estimar a variável dependente. Ou seja, só duas, aquele lá, número de ataques e duração, pode não ser suficiente. Outra coisa, o tamanho do dataset também muito pequeno. É outra coisa que pode ser. Qual é outra coisa? As variáveis independentes são fortemente correlacionadas. Quer ver uma coisa? Quem aqui lembra, agora eu peguei pesado, né? De resolução de sistemas lineares. Tá? Então, o que acontece? Se eu vou resolver sistema linear e eu tenho no sistema linear pelo menos duas das equações que sejam colineares, tá? Ou seja, uma é paralela à outra, tá? Então, o que acontece? Ou quase paralela à outra, né? O que vai acontecer? O meu sistema não tem solução. Tá? O meu sistema não tem solução. Então, uma das coisas que pode acontecer, se eu tiver variáveis, que, por exemplo, eu pego as duas colunas e vejo que elas são muito correlacionadas, né? Isso pode também atrapalhar, aí eu posso ter que tirar uma delas. Tá? Ou, simplesmente, não existe relação linear entre as variáveis independentes e a variável dependente. Porque aqui na regressão linear, então eu vou ter que usar algum meio de fazer a regressão não linear. Ou seja, que em vez de ser uma reta, tem que ser uma curva. Então, por exemplo, deve-se utilizar um método não linear, como, por exemplo, redes neurais. Tá? Dependendo do caso, se você usar uma rede neural, você pode obter resultados melhores. Tá? Se vocês quiserem, olha só o que a gente pode fazer aqui. Professor, tu só usou o R2 e R2 ajustado. Beleza, olha aqui o que a gente pode fazer para comprovar que isso aqui é ruim mesmo. Ó. Vamos pegar aqui, ó, Insert, Cell Above, vou aqui no material, vamos calcular o erro médio quadrático. O erro quadrático médio, ó, só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então basta eu botar aqui, o Y é o YT. E o Y pad é o YT. Deixa eu só botar em minúsculo aqui, né? Tá? Só calcular, ó. Ah, é. É porque eu só estou rodando ele com o trem. Deixa eu rodar aqui. Peraí, foi mal, galera. Vou fazer aqui, ó. Clear output. Deixa eu rodar, porque não está na memória. Isso era só o que já estava. Deixa eu rodar aqui até chegar lá, ó. Vocês vão ver, ó. Cadê aqui? Agora vai, ó. Viu? Deu 0,07. Agora, vamos calcular aqui. Insert Cell Below. Cadê aqui? Só, ok. Raiz quadrático médio. Ctrl C. E eu vou pegar só, botar aqui YT e aqui YT prédio. Né? Aí já mostrou. E agora eu vou
botar o outro, que é o my. Olha só, vou copiar. Ctrl V, bota aqui YT, YT rodou, deu aqui os valores. Tá? Bacana. Tá? Agora, a gente vai fazer de outro problema, que agora vai dar certo. Você vai ver que o modelo vai rodar bacana. Tá? É um novo exemplo. Então, 7 programas foram monitorados quanto às suas demandas por recursos, particularmente número de operações de I/O, consumo de memória e o tempo de CPU. Nosso objetivo é encontrar um modelo linear para estimar o tempo de CPU em função dos outros 2 recursos e assim quantificar o impacto desses recursos, ou seja, operações de entrada e saída e consumo de memória no tempo de CPU. Tá? Então, a gente tem o dataset aqui, ó, tempo de CPU. Rodou, mostrou, ó. Aí ele mostra aqui tempo de CPU em função da quantidade de I/O no disco e tamanho de memória. Aí eu faço aqui o mesmo esquema, faço uma cópia, só que aqui eu não preciso apagar coluna nenhuma. Lembra? O outro aqui eu precisei apagar, aqui eu não vou precisar não. Tá? Aí aqui eu separo em X e Y, aí eu vou pegar as 2 primeiras colunas para X e a última para Y. Esse que está fazendo aqui. Tanto é que se a gente rodar, ele mostra lá, 14,70, 16,75, 7,144 aqui, tá vendo? São as 2 primeiras colunas. E a última, isso aqui, 2, 5, 7, 9, 10, ó. Tá vendo? Que é o valor de Y. Aí, eu vou fazer aquela mesma coisa aqui de normalizar, né, escalar eles. E pode até botar aí, ó. Normaliza os valores de X e Y, né? Aí ele faz, aí ó, ficou entre 001 e 0999, porque eu botei aquele TIFF aqui. Falei, não é obrigatório, se você quiser pode deixar 0. Aí, aqui eu fiz aqui só para mostrar, né, que volta mesmo. Tá vendo? Se eu voltei, ela fica a mesma coisa, 2, 5, 7, 9, 10, 3, 20, né, do Y, só para mostrar que faz. Aí eu crio um modelo linear, né, dou o fit, calculo aqui os coeficientes, intercepto. Tá? Agora eu faço predict. Tá? Aqui são os valores preditos. Aqui está o resíduo. Agora eu vou fazer as medidas, ó, do R quadrado e tudo mais. Ó. Olha, deu quase 1. Olha que maravilha. Vamos ver o R ajustado? Aí, ó, 0,96, quase 1. Então isso me diz o quê? Que esse modelo é bom. Foi quase 1, cara. Tá? Lembra que eu falei lá que o modelo é legal quando está acima de 0,8. Como R2 ajustado era excelente, valorização de 0,9, pode ser que o modelo gerado é adequado. Tanto é ó, que se a gente for pegar ó, e for calcular as outras medidas, ó, vamos ver aqui, ó, vamos pegar aqui, R quadrado já tem, ó, MSE, vamos ver? Ó, lá, ó, T, Y, T prédio. Você vê, ó, 0,002. Você vê que ficou muito menor do que o outro, quase 0. Olha a diferença para esse aqui. Cadê o outro? 0,07. O outro ficou 0,00. Deixa eu já aproveitar que eu estou aqui e copiar isso aqui. O MSE
Não, não, o MSE eu fiz, agora é o RMSE. Esse deu 0,28. Vamos ver quanto é que vai ficar do outro. Ó, o RMSE aqui. Inserir abaixo. Eu vou calcular o RMSE. Ó, 0,048. Deu 0,28. Olha como é que isso aqui ficou bem menor. Agora só falta o do MAI, né? Okay. Vamos ver como é que vai ficar o MAI aqui. Aí, ó, bota aqui YT pred. Você vê, ó, 0,038. Vamos ver o outro lá quanto é que deu MAI. Aqui 0,22, ou seja, deu bem maior. Então isso aqui mostra o quê? Que esse modelo aqui resolveu bem, cara. Se ele resolveu bem, eu não preciso utilizar redes neurais, eu não preciso. Eu usei uma coisa que é bem rapidinho, bem simples e resolveu o meu problema. Entendeu? Eu não precisei, nesse caso, tá? Usar uma rede neural. Tá? Porque ele já resolveu bem o meu problema. Tá? Aí eu vou fazer aqui, olha, para desenhar o gráfico. Então, eu voltei o Y aqui, o previsto, né, para o original. E aí eu vou desenhar lá o gráfico. Aí a gente vê, ó, como é que ele ficou, né? Um pertinho do outro, mostrando que realmente o modelo gerado dá boa resposta. Então, o modelo gerado que dá boa resposta. Tá? Então, a moral da história que é essa, tá? Para mostrar para vocês entender como que eu posso, qual é a moral da história da regressão, tá? E qual é as métricas, né, que são utilizadas, né, para problemas de regressão, tá? Então, para mostrar para vocês que realmente a coisa funciona, tá? Então, comecei com um caso aqui mais simples, né, para mostrar para vocês, né, que realmente isso aí funciona, tá? Então, por exemplo, igual esse aqui que não funcionou aqui, uma coisa que às vezes pode ser, de repente pode explorar, né? Que eu falei, pô, não tem uma regressão linear que explica isso. Por quê? Cadê aqui, ó? Se a gente for olhar, deixa eu desenhar o gráfico aqui de novo. Ó. Não, é porque ele tem que ler os dados de novo, né? O espertão. Deixa ele rodar de novo. Aqui, ó. Dá para ver por esse gráfico aqui que ele é não linear, né? Olha só, o azul é o original. Olha aqui a bagunça que ele faz. Concorda que isso aqui não tem uma reta só que vai conseguir representar bem isso aqui. Então já dá para ver aqui, ó, pelo original, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, aqui nesse pedaço aqui parece até como se fosse uma parábola aqui, né? E aqui uma outra parábolazinha aqui em cima. Então já dá para perceber, cara, que um caso
Linear aqui não vai funcionar. Diferente daqui, ó. Você vê que aqui nesse caso, você vê aqui do azul, você vê que funciona bem aqui uma reta aqui. Tá? E nesse outro caso aqui não. Então você vê que não vai funcionar bem aqui. Tá? Nesse caso aqui não vai. Tá? Então é bem interessante por conta disso. Tá? Como é que tá aí, gente? Conseguiram pegar a moral da história? Como é que você pode olhar para essa questão de problema de regressão? Até ver, isso aqui é um problema de regressão. Né? E como... Aí é óbvio que eu usei um método simples, né? Eu falei, regressão linear, para resolver o problema. Por quê? Dependendo do problema, ele já resolve bem, cara. Igual aquele problema segundo ali, tu não precisa usar uma rede neural ou gastar bastante recurso, tempo para desenvolver um trem que já está pronto, vê ali, o zoom com a linha ali, linear regression, pum, tá pronto. E ele resolveu bem, cara. Entendeu? Nesse outro caso aqui, aí, de repente, já fica mais interessante você usar uma rede neural, por quê? Porque a rede neural é um aproximador universal, não linear. Aí, esse caso aqui já pode funcionar legal, entendeu? E não por uma reta. Por isso que o resultado aqui ficou podre, entendeu? Então, nesse caso aqui, uma rede neural possivelmente vai funcionar bem melhor, tá? Vai funcionar bem melhor, tá? Então, e aquelas métricas, né, servem para a gente avaliar se o modelo está prestando ou não. Por quê? Porque dependendo do problema, nem sempre eu vou conseguir desenhar o gráfico, né? Se for multidimensional, for aquela coisa toda. Mas pelos númerozinhos lá, a gente dá para ver. Porque você vê ó, que no caso que foi bom, o coeficiente de determinação, né, o R2 e R2 ajustado, foram muito bons. Né? Você vê, quase 1. E as métricas aqui, os erros, ó, foi tudo bem pertinho de 0. Foram muito menores que aquele outro caso lá. Certo? Tá? Então, cara, se você quisesse ver isso aqui, mais, vamos dizer assim, próximo mesmo, quer ver? Ó? A gente poderia fazer isso aqui, ó. Se você recalculasse isso aqui, em vez de ser em cima do YT pred, você já tivesse voltado aqui, ó, YT pred original e feito com Y, né? Antes dele ter sido transformado, aí você vai ver que aí o trem vai ficar aqui, ó, principalmente nesse caso aqui, ó. Só para mostrar aqui para você. Aqui, ó, aqui, eu calculei ele aqui, ó. Quer ver como é que ele vai ficar bem pior ainda? Ó. Cell above. Vou copiar aqui, ó. R2. Porra, eu peguei no errado. Queria pegar do ruim. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Insert. Cell above. Era aqui que eu queria. Ó. Vou calcular o R2. Você vai ver que vai ficar pior ainda, quer ver? Ó, que eu vou usar, em vez de YT, Y, e aqui é YT pred orig, que eu já transformei ele. Né? Quer ver, ó? Oh, meu Deus, eu vou ter que fazer de novo, foi mal, galera.
aqui, ó. Deixa eu botar aqui kernel, clear output. Então eu tenho que rodar ele de novo, porque ele pegou os dados do de baixo. Quer ver, ó? Quer ver rapidinho. Ele calculou o orig. Agora ele vai calcular, ó, do y e o orig, ó. Ó. É. Agora eu vou calcular. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o MSE como é que vai ficar. Y. MSE. Aqui. Tá vendo? Ó, como é que ficou maior, ó, o MSE. Ó. Em vez de ficar 0.07, ó, ele já deu 0.13. Se eu for calcular agora, ó, o RMSE, ó, falando com os valores originais agora, em vez de ser o normalizado. Então aqui vai ser Y, Tpred, orig, que é o original. Também eu já destransformei ele aqui, né? Ó. Aqui, ó. O orig, né? Eu fiz, ó, o inverse transform. Quando eu fiz o transform, eu normalizei. Quando eu faço o inverse transform, ou seja, a transformação inversa, ele volta para o valor original. Aí, cadê eu aqui? Vou calcular o RMSE. Ó como é que aumentou. 0,36. Com dado normalizado, ele estava 0,28. Tá vendo? Aumenta, fica maior ainda. Tá vendo? Se eu for calcular o MAI com os dados originais. Ó. Tá vendo? Em vez de ser com os dados normalizados. Tpred, brig. Olha lá, 0,29 o MAI. E aqui antes estava 0,22. Ele aumenta ainda. Tá vendo? Só para vocês verem que o trem tá ruim mesmo. Tá? Só para mostrar para vocês que esse negócio funciona. Tá? E aí, né? Até se você quisesse ver, ó, vamos ver esse aqui que deu maior, RMSE, só que eu vou usar lá naquele que deu bom, um dado original, só para vocês verem que dá mesmo. Ó. Quer ver? Deixa eu só rodar ele aqui, ó. Cadê onde que está o CPU aqui, ó. Quer ver? Vê que ele roda bem rapidão, ó. Tá vendo? Porque ele é bem simples. Tá vendo? Ó. Agora eu vou botar o RMSE no dado original. Tá? Deixa eu ver se eu peguei certinho. Tá. Para poder fazer os cálculos. Espera aí. Ver aqui. Tá. Peraí, deixa eu ver se eu peguei aqui certinho.
para ver aqui. Então, a ideia é justamente essa, a gente usar aqui essas medidas para ver se, né, o modelo funcionou bem ou não. E aí, o que eu vou fazer na próxima aula? Nós vamos voltar lá e finalizar, né, e mostrar outros exemplos lá da LSTM. Aí nós vamos usar essas métricas todas aqui direitinho, tá? E avaliando lá no modelo, tá? Para ver o bom funcionamento lá do modelo, tá?